O Atlas da Violência 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em junho deste ano, revela que homens jovens, negros, de baixa escolaridade, são as principais vítimas de mortes violentas aqui no nosso país. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Em Discussão de hoje vai discutir isso, o genocídio da população negra no Brasil. E para debater o tema, trouxemos um timaço de especialistas. Aqui conosco estão a deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB. Também conosco o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Juliana Gonçalves, representante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. E Edson França, representante da Convergência Negra, Articulação Nacional de Entidades Negras. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Antes de falar aqui com os deputados, vou até pedir licença aqui, que a gente está com visita na casa. Começar pelas mulheres, então, aqui, fazer bonitinho aqui. Ju, conta pra gente aí, Marcha das Mulheres Negras. Para quem está em casa, nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar e acha que sabe, do que a gente está falando? Tá. A Marcha das Mulheres Negras foi um movimento nacional que levou 50 mil mulheres negras a Brasília em 2015. E aqui em São Paulo a gente continuou os debates, as discussões e fizemos 2 marchas aqui na cidade de São Paulo. Uma no ano passado, que levou 3 mil mulheres negras ali para a Praça Roosevelt, e uma esse ano, que a gente contou com 5 mil mulheres negras. A marcha é um movimento multipartidário, é multirreligioso, né, onde toda mulher negra que está pensando a sociedade, que está querendo agir contra o racismo, contra o machismo e misoginia, tem espaço para debater, para se colocar e para construir um movimento conosco. Lá em 2015, quando foram 50 mil mulheres para Brasília, foram fazer o quê? A gente foi justamente mostrar a força política da mulher negra lá. A gente também se reuniu com as lideranças, fomos recebidas pela presidenta, mas eu acho que a marcha é bem mais do que isso, né? A marcha é justamente esse fato político da gente se colocar no espaço público enquanto agentes de transformação, né? E lembrando que a mulher negra, infelizmente, ela está ali na base de todas as vulnerabilidades sociais, né? Então a gente está falando com um público muito específico e que precisa sim ter voz e vez, não só na política, mas como em todos os outros campos, né? Eu abri falando aqui no programa de dados do IPEA, falando que são jovens, negros, homens, mas daqui a pouquinho a gente vai abrir também para mulheres. Na verdade, negro é tudo, a gente está falando de um ou de outro, tem parte da mulher que é um pouquinho mais delicada também para a gente falar aí, né? Enfim, deixa eu passar a palavra aqui para o Edson. Edson, seja muito bem-vindo. Conta para a gente aí um pouquinho essa representação que você faz aí dos negros. A Convergência é um espaço de união, né, de unidade das organizações nacionais do movimento negro, mas também de organizações locais, né, de lideranças, e o objetivo nosso é tentar unir as nossas opiniões, unir aquilo que nós compreendemos ser o mais importante, de estar atuando junto e atuar. Nós temos como principal pauta o debate sobre a presença de negras e negros nos espaços de poderes e decisão, e também o problema da violência contra as mulheres, né, e especialmente contra a juventude negra. Quanto tempo existe? Nós começamos logo que o Cunha virou presidente do Congresso Nacional e apresentou uma pauta bastante complicada do ponto de vista dos direitos humanos para o povo brasileiro, né? Então, a redução da idade penal foi algo que nos deixou bastante preocupados. Aliás, essa discussão porque pega, morta, né? pega de frente a juventude, né? E outras medidas também na área de direitos civis que nos preocupou bastante e obrigou as entidades a se unirem e lutar junto, né? Então, aquela história de que o movimento negro não se entende não é bem verdade. Não. Deputada Leci Brandão aqui, nossa amiga, colega, representante política aí. Minoria, né, deputada? Minoria, por enquanto, mas a gente está lutando para que se melhore um dia. Minoria com poder. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu quero agradecer à TV por estar dando para a gente essa oportunidade aqui de reunir a Comissão de Educação e Cultura juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, a gente está muito feliz. É um encontro muito bom, um encontro poderoso e que vai aqui falar, discutir e dar, inclusive, encaminhamentos para que a gente possa ajudar a resolver essa questão do genocídio da juventude negra. Eu apresentei o deputado Carlos Bezerra aqui apenas como deputado estadual, mas também é o nosso presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos. Um assunto que está sempre latente como esse daqui, né? Sempre. Na verdade, primeiro dizer da honra de participar desse espaço com vocês.
reconhecendo a luta, a caminhada, a história de cada um de vocês e especialmente destacando da deputada Alessi Brandão, que é uma deputada por quem eu tenho profundo respeito e carinho, e trazer um tema que precisa estar posto à pauta, que, aliás, a gente não consegue entender por que é que ele não está posto na pauta, aliás, no topo da pauta nacional, estadual e municipal. Porque a gente está falando, você abriu o programa falando do Atlas, feito do pelo IPEA, Fórum Brasileiro de isso, pelo Segurança Fórum Pública Brasileiro. e do IPEA, onde a gente tem números alarmantes. Homens, jovens brasileiros e negros. São principais 59 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. 59 mil pessoas. O que significa isso? O que eu tenho, aliás, isso foi um dos momentos do debate ontem na Comissão de Direitos Humanos, onde eu dizia o seguinte, gente, presta atenção no que está acontecendo. 59 mil pessoas assassinadas por ano é o mesmo número de homicídios de todos os países desenvolvidos no mundo, somados. E a gente meio que banalizou isso, meio que acha isso uma coisa normal. E não é normal o que está acontecendo. Significa, por exemplo, um atentado, em termos de número de mortes, um atentado daquele de Paris, da Bataclan, por dia no Brasil. Isso já não mais nos toca. Agora, no Brasil, como a gente estava falando aqui, no Brasil, a violência tem gênero, tem idade... Tem endereço. E tem cor da pele. Tem endereço. 92% daqueles que são assassinados no país são homens. Desses, 47,9% são jovens negros que estão na periferia das nossas grandes cidades, entre 15 e 29 anos. É quase que a gente está dando um veredito, né? A gente está falando, ó, se você é jovem, se você é negro, se você mora na periferia, você vai morrer. Sem dúvida. Assassinado. Sem dúvida. A chance, E está tudo certo, ninguém vai olhar para isso. A chance é, Né? o próprio Atlas mostra, a chance é 25% maior de morte. Aliás, a gente estava falando aqui, a Juliana estava falando da questão da mulher negra. A mulher negra, por exemplo, quando a gente fala da mulher negra, nos últimos 10 anos, um levantamento levando em conta 10 anos, mostrou que o número de homicídios contra mulheres negras aumentou em torno de 50%, enquanto nesse mesmo período, contra mulheres brancas, diminuiu em torno de 9%. Não quer dizer, alguma coisa acontece, está aí, está posta. E a grande pergunta é, por que a mídia não discute isso? Aliás, nas redes sociais, pouquíssimo se fala disso. Parece que a pauta está monopolizada. A pauta está monopolizada, inclusive, pelos temas da sexualidade. Eu não estou dizendo que não se deva debater os temas da sexualidade, mas eu estou dizendo que tem 60 mil pessoas morrendo por ano no Brasil e que algo precisa ser feito. Que é o direito mais comezinho, né? Que é o Sim. direito à vida, né? Sim. Não adianta lutar por uma série de direitos se não vive, né? Então, para nós, de fato, essa pauta é uma pauta emergencial, essencial, prioritária e, de fato, concordamos com o deputado, a gente sente uma certa naturalização da violência, Tá né? tudo certo, Uma certa morreu insensibilidade. Tem raízes históricas, mas a gente não pode viver com os nossos pecados do passado e conviver com eles sem corrigir, né? Então, nós precisamos imediatamente estancar esse processo. Nós temos capacidade, tecnologia, conhecimento, inteligência, temos todos os requisitos, material humano, todos os requisitos, propostas, todos os requisitos necessários para estancar esse processo de violência contra a nossa juventude, de desnaturalizar a violência no Brasil, né? O poder público assumir essa bandeira que lhe compete, né? A gente precisa e esperamos que na audiência que a Casa está recebendo, e a gente agradece a deputada Alessi Brandão, né? Nós agradecemos ao deputado por receber esse apelo nosso. Alguém ouviu vocês? Nós queremos que a Casa se engaje, assuma, é um poder, tem que assumir essa bandeira e a Assembleia Legislativa tem que estar conosco nessa luta contra a violência. Pacto pela paz aqui em São Paulo. Vou até pegar o teu gancho aí, Edson, para falar. Vocês que estão em casa, próximo dia 10 de outubro, é isso, né, deputado? Dia 10 de outubro, audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, audiência pública na Casa do Povo, gente. Porta aberta aqui, para todo mundo vir aqui para poder discutir
informar, somar, enfim, tentar trazer esse fomento para que saia daqui mais leis ou mais fazeres ou afazeres para que esse número que o deputado Carlos Bezerra falou aqui mude para ontem, é para ontem, né? E já que São Paulo é o espelho do resto do Brasil, que vamos começar a espelhar isso então por aqui mesmo, né? Audiência pública falando sobre genocídio da população negra no Brasil. Dia 10 de outubro, aqui na casa. Sabe o horário já, deputada? O horário será às 18h30. 18h30, né? 6h30. Ó, depois do trabalho ainda dá para pegar um pouquinho de trânsito, mas dá para chegar aqui com portas abertas. Fala exatamente sobre isso, deputada. Essa proposta dessa audiência, que na verdade tudo isso está acontecendo aqui, porque teve uma sementinha plantada lá, né? Essa audiência e vamos trazer para a TV para discutir. O que eu estou gostando mais ainda são as pessoas, as entidades que vão participar disso aí. E eu acho que a Juliana, que é uma mulher ligada aí, né, à Marcha das Mulheres, quais são as outras entidades que estarão juntos aí conosco? Muito legal, deputada. Eu acho que vale lembrar, né, que essa pauta do genocídio, ela faz parte da luta do movimento negro desde que ele começou a ser organizado aqui no Brasil, né? Então, diversas ações e algo que o movimento negro está denunciando de maneira sistemática. A audiência pública é mais uma ferramenta para a gente fazer isso. E junto com a Convergência Negra, com a Marcha das Mulheres Negras, chama também essa audiência pública a Frente Alternativa Preta, que vem aí também fazendo uma disputa, né, desse cenário da conjuntura nacional precária que a gente tem com essas reformas genocidas do Michel Temer, e a Rede de Proteção e Enfrentamento ao Genocídio, que está atuando de maneira muito precisa, recentemente nas periferias, trazendo esse debate de genocídio, aonde as pessoas realmente morrem, que é nas periferias, né? Então, são essas entidades, né, que estão chamando essa audiência pública, porque tem esse objetivo mesmo, que é trazer o debate público e chamar a responsabilidade às pessoas, né, e aos órgãos do governo que podem, de fato, fazer alguma coisa, né? Então, para essa audiência, estão sendo convidados, e a gente espera de verdade que seja um momento que eles mostrem comprometimento com todas essas vidas negras, com todas essas vítimas e mães e parentes de vítimas. Então, estão sendo convidados a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria do Estado, a Corregedoria da PM, a OAB, né, a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, são órgãos que sempre estão ali dialogando com essa pauta e que muitas vezes a gente percebe que eles têm resultados muito aquém. A gente agora, nesse exato momento, né, a gente está vendo aí o julgamento da chacina de Osasco, né, que a gente está acompanhando de perto, onde 19 vidas foram ceifadas de uma maneira extremamente violenta, não chamou a atenção do debate público e a gente assiste a esse julgamento, esse júri popular com medo, porque há uma praxe da justiça que é arquivar esse tipo de caso. Então, assim, tudo isso está nesse escopo desse debate, dessa audiência pública, né? De conversar com esses órgãos, né? E para entender e para ver o que juntos a gente pode fazer com isso que é inadmissível. A gente está no estado que mais mata negros e negras em número absoluto, né? Isso tem que parar. Gente, só uma pergunta simples. Por que negro? Qual é a pendência com o negro? É porque o sistema já tem. Por que com o negro isso daí? Então, o sistema já tem esse hábito. Já existe uma pessoa que já é apontada antecipadamente, sabe? Para ser, sabe? É ele, é aquele. Vou lembrar aqui o caso da abordagem que aconteceu recentemente. A questão da periferia e a questão dos jardins. Isso está espalhado aí nas redes sociais, todos os jornais publicaram, né? Houve uma orientação para que a polícia fala do comportamento da polícia, pessoas, como que ela age na periferia, como ela age na região da Paulista, vai. Na abordagem para os jardins foi exatamente isso que foi dito. Vocês têm que ter um certo cuidado, uma delicadeza, enfim. Mas quando for a periferia, a história já é outra. Então, isso é um racismo explícito e que a gente não pode mais ficar escondendo, sabe, tapando o sol com a peneira, porque a gente sabe que o racismo está aí em todas essas situações. A começar pela questão do acesso, da inclusão, sabe, da criança, do jovem negro, porque tudo para ele é mais difícil, tudo para ele é visto sempre com uma certa desconfiança, e aí as pessoas acabam não tendo uma caminhada reta, pega uma caminhada sinuosa, cruel, não é? É o que sobra. Exatamente. É o que sobra. E aí sobra isso. E sem contar que ele pode ser também escolhido para ir para uma terceira via, que você sabe qual é, né? Que é a pior de todas, que acaba exterminando de verdade a nossa juventude. Né? Eu concordo com a deputada Alessi e aqui indo além, ainda um pouco mais além no diálogo, o fato é que
algumas coisas que estão aí que levam a essa violência, há algumas interfaces culturais nesse caldo aí de sociedade que a gente tem, que levam que fazem com que essa violência se dirija muito mais ao negro no Brasil. Né? Uma das coisas que são cruciais é o seguinte: nós precisamos avançar no sentido de entender que, para além desses números que nós citamos aqui, a gente não está falando de quando a gente fala, são 59 mil homicídios tal, e talvez por isso as pessoas não se sintam tão tocadas, mas assim, por trás de cada um desses 59.080 homicídios, ali tem uma história, tem um pai de família, tem um filho, tem uma mãe chorando. Assim, há histórias de vida, há tragédias. Eu acompanhei e acompanho de perto a questão da chacina de Osasco. Nós estamos nesse diálogo insistente com o governo do Estado. Assim, a gente teve uma audiência fechada de 3 horas, que eu terminei a audiência assim, muito emocionado. Porque ali eu vi mães falando sobre os seus filhos que foram mortos. E que foram mortos pelo crime, sabe por qual crime? Por estarem no lugar errado na hora errada. Porque era uma segunda ou uma terça-feira à noite, ele saiu do trabalho, ela falou: o que meu filho fez de errado? Ele era marceneiro, ele era o arrimo de família, ele saiu de casa, sentou no bar e levou um tiro na nuca. Essa mãe estava chorando, falou: escuta, como é que faz com o filho dele? Sabe, a gente tem uma responsabilidade como sociedade, a gente tem uma responsabilidade como poder público. E aí, indo na linha daquilo que a deputada Alessi colocou, o fato é que existe um racismo estrutural e estruturante no país. Perfeito. Existe sim. E essa conversa de que toda vez que a gente fala de racismo, lá vem o mimimi, lá vem o vitimismo. Espera só um pouquinho. Nós precisamos reconhecer. Aliás, eu quero dizer para vocês muito respeitosamente, assim, nós temos que reconhecer como sociedade brasileira que nós, brancos nessa sociedade, temos uma dívida histórica com os negros que aqui estão. Entendeu? Quando a gente fala de política de cota, de política afirmativa, a gente fala porque a gente reconhece que historicamente os negros foram prejudicados, foram roubados nesse país. Foram libertos, mas não deram direito. Nós somos o último país a abolir a escravidão no mundo. Agora, vai dizer que aqui não tem racismo? Vou fechar meu raciocínio aqui só contando um exemplo. Eu fiz um debate sobre racismo outro dia nas redes sociais. Eu gostei demais de uma iniciativa de uma garotada, estudantes de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles foram chamados para fazer um projeto. Era um projeto de um condomínio de luxo, e o condomínio de luxo tinha tinha umas dependências separadas, assim, bem inclusive limitadas, para os empregados que ali trabalhavam. Né? Eles falaram: nós não vamos fazer isso. Aí foi um fuzuê. Como assim vocês não vão fazer? Nós nos recusamos a fazer esse projeto, porque esse projeto aprofunda uma cultura racista, aprofunda a cultura de exclusão, aprofunda a cultura segregacionista do nosso país. Aí todo mundo: como assim? O que é isso? Gente, isso está tão pertinho da gente, está tão introjetado na gente. Aliás, a gente só enfrenta isso quando a gente reconhece que nós estamos numa sociedade racista, que nós fazemos parte dela, que nós, direta e indiretamente, nos beneficiamos desse sistema. A gente só consegue reconciliação e justiça quando a gente faz esse reconhecimento. Um exemplo tão simples. Por exemplo, eu, como vocês, assim, a gente já teve a oportunidade de estar em outros países do mundo. O Brasil é o único país do mundo que eu conheço onde os nossos apartamentos têm sala, quarto do casal, quarto dos filhos, e aí tem um cubículo que a gente chama de quarto de empregada, que em geral é uma mulher negra, que está lá há muitos anos, tal, que agora a gente avançou muito nessa questão trabalhista, mas enfim, que mostra claramente a nossa cultura ainda de Casa Grande e Cesar. Está aí, está na gente, e ninguém questiona. E se questionar, é mimimi. Não, precisa parar com isso. Nós temos uma dívida histórica, sim. Nós estamos num modelo racista, sim. Nos reconheçamos e vamos à reconciliação. Vamos reconhecer. Não, a gente reconhece. E aí, quando a gente reconhece, vamos fazer política afirmativa. Aí começa a fazer. Vamos fazer política de cota, sim. Isso se faz necessário, sim. Enfim, eu acho que por aí se começa o avanço. Ô Edson, olha só isso daqui. Ó. Atualmente, de cada 100 assassinatos no Brasil, 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com as informações do Atlas, eu só estou reforçando aqui que o deputado já tinha falado lá no início,
Os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros. Você já sabia disso? Não, exato. Precisa colocar esse número para você, de né? fato, o deputado foi preciso, a deputada Alecei foi preciso, né, na fala deles, né? Existe sim um peso histórico, né? Existe uma cultura de violência galgada na escravidão, que acompanha a gente até hoje. Existe o não reconhecimento, o mito da democracia racial, ou seja, existem vários elementos introjetados na nossa cultura que normaliza o crime contra negros, principalmente. Porque se é um jovem de classe média branca, há uma certa comoção. Total. Né? Então, e há uma naturalização. Há também aquela história de resolver o problema eliminando o indivíduo, né? Então, assim, olha, vamos colocar esse moleque na cadeia, vamos matar isso aqui que quando crescer ele vai ser um bandido, mas não pensa, ó, vamos dar escola, vamos dar moradia, vamos dar Cuidar da dignidade, saúde, né? exatamente. Então, existe exatamente perspectiva. Existe assim, aí entra na questão financeira, né? O Estado não tem economia em resolver dívidas, custos com o mercado. Agora, quando é para o social, quando é para melhorar a vida das pessoas, quando é para cuidar dessa população marginalizada que tem construído o Brasil, aí a coisa pega, né? Então é mais fácil matar, né, do que você gastar com uma série de políticas públicas que nós conhecemos, que nós temos experiências em políticas públicas que deram certo, que trouxeram resultado, que ajudaram o país, né? E, enquanto isso, a gente vai desperdiçando talento, vai desperdiçando possibilidade, vidas, né? Exatamente, é um grande desperdício no Brasil, né? Com o racismo e com o genocídio. Nós entendemos que nós, a sociedade, temos que apresentar o problema, reivindicar a solução deles, né? Nós entendemos que o Executivo tem um papel fundamental, mas nós entendemos também que a mão do Legislativo é pesada. Se o Legislativo entra, ele pode ajudar a construir cenários positivos para nós. É né? simples Nós assim. fizemos isso no debate da Cotas, que nós tivemos uma participação importante dessa casa, e gostaríamos, deputado e deputada, de ter a mesma atenção em relação ao genocídio. A casa tem que pegar esse tema na mão. Nós não podemos admitir que São Paulo, um estado de ponta, seja um estado que tenha um índice de mortalidade, de mortandade tão grande quanto ou maior do que países conflagrados, né? Então, esses países que a gente vê na televisão com guerra, morrem menos assassinados do que aqui. Então, nós não podemos. São Paulo, ele é dito que é a locomotiva do Brasil, é um estado com 42 milhões de habitantes, é uma grande diversidade, então a gente tem que dar exemplo. Então, nós esperamos que a casa não fiquemos na audiência, que a casa pega, vamos conversar, vamos mobilizar a sociedade. Fazer um grupo de trabalho mesmo, Vamos né? fazer um Senta pacto aqui em vamos São ouvir. Paulo. Olha, como que nós vamos resolver esse problema? Eu não estou aqui querendo questionar a polícia, não estou querendo... eu quero que não matem mais a nossa juventude. Que o Legislativo possa, né, ter essa responsabilidade. Esse Quando divisor de águas. o deputado Bezerra estava falando sobre a questão da senhora lá, que o filho dela estava sentado, é o seguinte, eu acho que os negros, eles são réus de crime sem vítima, sabe? É porque ele estava sentado e levou, né, um tiro na nuca. Ele nem sabia do Ele que nem se sabia tratava. do que se tratava. Pelo mérito às avessas, né? Tem Você uma amiga nossa, Tira. doutora Cidinha, que falou uma coisa assim, que quando ele fala na reparação histórica, o problema não é o 13 de maio, o problema foi o 14 de maio. No dia seguinte, os negros estavam todos sem emprego, sem tempo, sem direitos. sem Sem direitos, terra. ficaram Sem terra, no meio sem da nada, rua. se vira. E essa história Adorei tá essa vindo frase. aí, tá aí. Adorei essa frase. Não foi dia 3 de maio o problema, foi é o dia 14 de maio. A doutora Cidinha foi que me falou, Adorei. minha filha, 13 de maio nada, o 14. Os negros ficaram É que assim, definiu o que que- faremos? o que ia acontecer Nada. a partir dali, Não é exatamente, isso? no futuro. E tá aí desse jeito. E tá aí desse jeito. Ô, Ju, deixa eu só te colocar isso aqui, como eu coloquei aqui pro Edson, colocar para você também, olha. O outro dado que a gente tem, eu vou ficar em cima do dado por enquanto, daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre as nossas perspectivas, porque é para isso que a gente está aqui também, perspectivas, o que vai acontecer, o que dá para fazer para melhorar, que vocês têm experiências aqui de sobra nessa área, junto com o nosso legislativo que está aqui presente. Mas antes, olha, outro dado que revela a persistência da relação entre o recorte racial e a violência no Brasil, enquanto a mortalidade de não negras
Não negras define-se brancas, amarelas e indígenas. Caiu 7,4% entre 2005 e 2015. Entre mulheres negras, o índice subiu 22%, chegando a 5,2 mortes para cada 100 mil habitantes. A gente está falando que é um número que extrapola. Exato. É um número que passa do bom senso, da naturalidade, da normalidade, ultrapassa. Como que vocês lidam com esses números assim? Como que vocês berram para a sociedade aí, falando, pelo amor de Deus, para? Exatamente, assim, eu acho que a gente tem gritado muito, a gente tem feito... O que foi? Posso falar? Pode, claro. Desculpa. Eu acho que a gente tem realmente a gente está também tentando sensibilizar a sociedade, mas mais do que isso, cobrar mesmo, né? Não só do Estado, mas também das pessoas que elas se mobilizem por conta disso. Eu acho que ouvindo o debate aqui, fica muito claro que a gente está dizendo que a nossa política de segurança pública, ela é estruturada no racismo, né? Isso é ponto. E isso faz com que o número isso faz com que o feminicídio de mulheres negras tenha aumentado de maneira exponencial, faz com que o encarceramento, que o movimento negro entende como também um braço do genocídio, tenha aumentado. E aí tem o dado do encarceramento de mulheres, que quase 70% são negras, aumentou quase 600%, porque é isso, né? Esse genocídio, ele acontece de várias maneiras, e para a mulher é isso, né? A gente entende que a falta de política pública é genocídio, o desmonte do SUS é genocídio, não ter leite para as crianças, como está acontecendo aqui no estado, na cidade de São Paulo, com a política do prefeito Dória, é genocídio. Então a gente entende que o genocídio ele perpassa, infelizmente, muitas das coisas que a gente está pontuando aqui. E aí, esses dados da violência só vem coroar o que essas mães estão dizendo há muito tempo. Uma vez que se mata esse jovem, se desestrutura uma família. E aí, quem vai ficar lá segurando as pontas? São mães, muitas vezes com netos, que ficam lá tentando sobreviver sem apoio do Estado, de uma maneira precária, né? Então, eu acho que essa audiência pública, esse debate, é justamente para a gente trazer essas pessoas, né? E aí eu vou dizer que sim, cobrar mesmo, né? Acho que o diálogo a gente já está fazendo há muito tempo, o diálogo está sendo feito agora, né? Os dados estão aí, então a gente quer realmente respostas e apresentar propostas, né? E entender que a gente está falando, sim, de instituições que são muito caras para o Brasil, né? Quando a gente fala, por exemplo, do genocídio, a gente está dizendo sobre uma polícia que mata sem perguntar, sem pedir licença. Então, o Estado de São Paulo tem a polícia que mais mata no Brasil. Então, não é mais questão da gente simplesmente não discutir com a polícia. Não, a gente precisa de uma política que mude o modus operandi. E aí não é mudar o jeito que uma legislação é escrita, como aconteceu com auto de resistência, não vamos mais chamar de auto de resistência, vamos chamar de outra coisa. A gente está falando de formação, a gente está falando de uma polícia que ainda, né, a polícia foi feita para quê? Para caçar quilombo e pegar indígena. Então a gente está falando de uma polícia que ainda tem uma mentalidade que bandido bom é bandido morto e que preto é suspeito apenas por ser preto. Então isso tem que mudar, né? Então isso são coisas que não vêm de hoje, né? A gente está falando de estrutura, então a gente entende também que é isso. Essa audiência pública é mais um passo, é mais um espaço para a gente debater, para a gente discutir, para a gente cobrar, e que não vai ser, a discussão não vai se findar ali, mas ela é importante justamente porque vai ser na casa do povo e é aberta para que as pessoas que não entendem esse debate, que acham que racismo é vitimismo, que acham que não existe genocídio, que questionam, mas genocídio, mas não é só a juventude que está morrendo, não, as mulheres negras estão morrendo, os velhos estão morrendo. Enquanto a gente está discutindo isso aqui, tem gente morrendo na rua, negros morrendo na rua. Então, assim, é um debate para as pessoas se apropriarem. Então, talvez não seja... Por que uma audiência pública sobre isso? É como o deputado colocou, porque toda reunião onde tem pessoas pensando no Brasil, essa não é pauta prioritária, porque não é a cara dessas pessoas que estão morrendo, porque quando a gente vê quem está pensando no Brasil, ainda são pessoas brancas, então fica meio difícil para elas entenderem a nossa dor, e é isso que a gente vai gritar e propor nesse dia da audiência. Pegar o gancho aqui só da Ju, preciso ir para um rápido intervalo. Engraçado a gente estar discutindo tudo isso num país em que a maioria é negro. A minoria sou eu e o senhor aqui, deputado, né? Para se pensar aí. Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes, não sai daí.
Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, como eu falei agora há pouco. De acordo com informações do Atlas, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Já descontando, tá, o efeito da idade, da escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. O programa Em Discussão de hoje trouxe um time de especialistas para debater este assunto que a gente está falando aqui, genocídio da população negra no Brasil. Conosco estão aqui a deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB, o deputado estadual também Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, a Juliana Gonçalves, que é representante da Marcha das Mulheres Negras do Estado de São Paulo, e o Edson França, que é representante da Convergência Negra, articulação nacional aí de entidades negras no país. Falei no bloco anterior aí que a gente está discutindo tudo isso, engraçado, num país em que a maioria é negro, a maioria é negra. Dá a impressão que, não é comigo, né? E o deputado aqui no intervalo até colocou, a maioria é negra, beleza, é a vida que segue, vamos embora, né? Tipo, legal você ter falado desse dado, Silvia, mas vamos embora. E a gente estava falando aqui no intervalo, você colocou até aqui, né, deputado? Eu não sou racista, né? Uma frase entre aspas, tá? Eu não sou racista, tenho até amigos negros. Extremamente comum. Extremamente comum. Que é complicada parte essa frase, essa né? frase é extremamente comum e que é parte da lógica da tentativa de negação, como eu falava, do racismo estrutural e estruturante do país. As pessoas para dizerem, não, peraí, como racismo? Eu não sou racista. Conversa com Imagina, ele, eu até tenho um amigo negro. Ou então, tem piores, né? Tem aquela assim, olha, você para uma negra, nossa, você é muito bonita. Não, como assim? Você tem uma beleza tão exótica, entendeu? Olha, você é um negro bonito, assim, você tem traços de branco. Sabe, coisas que estão na cultura, estão na nossa cultura e que vão transpassando gerações, né? Estão presentes. E aí, claro, acabam se refletindo no poder público, na mídia. Eu estava vendo a semana O passada... livrinho de historinha que a criancinha vai ler lá. Tudo! Quando Eu estava vendo a semana pequenininho. passada teve aqui no Brasil o professor da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, o Carl Hart. Professor negro, tem uma história incrível e que é especialista em políticas públicas relacionadas a drogas, né? E ele estava falando, numa comunidade, ele estava falando exatamente sobre essas questões, falando do papel que a mídia tem, por exemplo, tantas vezes, em estigmatizar o problema das drogas como sendo um problema de jovens negros e pobres. A novela tá aí, né? Bombando. Sendo que, e eu achei incrível o que ele colocou, sendo que, quem é que ganha com isso? Quem ganha com essa política de drogas que a gente tem aí, com essa política de encarceramento em massa que a gente tem aí, quem ganha? Quem ganha? São políticos, são poderosos, é o poder econômico. Essa estigmatização do negro, e ele dizia, falou, olha, presta atenção no que está acontecendo com vocês, porque é o mesmo que aconteceu conosco nos Estados Unidos. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, 13% da população é negra, mas 40% da população carcerária é negra. No Brasil, 66% da população carcerária é negra. Quer dizer, e aí E não para de crescer. vai se relacionando a questão da droga, a questão da violência, ao negro. E o que a gente precisa é desmistificar isso. E como eu estava dizendo, assim, a gente começa desmistificando isso, reconhecendo que isso está presente, reconhecendo que isso é fruto da nossa cultura, dizendo, olha, não dá mais. Como vocês bem colocaram aqui, fala assim, ó, não dá mais, não tem mais como não conversar sobre isso. Nós temos que sentar e conversar. E eu penso que a audiência pública é uma oportunidade incrível, sim, e ela deve ser um espaço permanente de diálogo, de conversa, de se trazer isso, quer dizer, e de demonstrar claramente que o que a gente quer com isso, ninguém quer culpabilizar ninguém, apesar de que há pessoas que precisam ser responsabilizadas pelo que estão fazendo. Mas esse não é o intuito. O intuito primeiro, humanizar. Está aqui, trazer histórias. As vítimas de violência, as vítimas do racismo, são gente real, gente como a gente. Está aqui. Essa é uma sangria que a gente quer estancar. Conversa. Né, e aí, dá um passo e fala assim, ó, inclusive, há proposições, há coisas que podem ser feitas. Nós precisamos desmistificar essa coisa de que o simples fato da gente sentar para falar sobre... Porque hoje em dia a gente está num clima no país que se fala, por exemplo, na questão do genocídio da juventude negra, não vamos nem tocar nesse assunto. Nós não vamos tocar no assunto por quê? Vamos conversar.
Vamos dizer vamos ouvir. E nós do poder público temos temos uma responsabilidade ainda maior nesse. Porque é o seguinte, nós temos que ouvir. Diga. A gente trouxe para essa casa aqui uma questão que aconteceu no Rio de Janeiro, do Rafael Braga. Bem que é um lembrado. menino, sabe? Bem Esse lembrado. menino foi preso. As pessoas só conseguiram ouvir a fala dos policiais, né? E não ouviram o Rafael, porque ele portava nela uma grama, não sei quantas gramas, e só foi solto, quer dizer, ele está preso Em prisão domiciliar. porque ele está, inclusive, doente, né? Exato. Tá com Tuberculose. problema. E o que acontece com o filho da desembargadora lá do Centro-Oeste? Eu acho que tá na foi piscina preso, tomando sol, né? Com uma piscina tomando quantidade sol. fantástica, né, de droga, cocaína, de numa armamento, sei lá caminhonete, do quê, uma série é. de coisas, e não acontece nada. Então, são exemplos claro o reais, exemplo, né? para não dizer que a gente está aqui fazendo, sabe, fantasia, está exagerando. Absolutamente. São fatos reais. Aquela moça que foi arrastada pelo carro da polícia, a Cláudia, né? O caso Cláudia, né? Isso. Foi arrastada e ficou por isso mesmo, ninguém foi punido, Ninguém mais comenta. nada acontece. Então, Ninguém a mais gente, às vezes, pode parecer que é uma coisa exagerada. Eu acredito que 70% das falas que a gente faz na tribuna é sempre tocando nesses assuntos de preconceito racial, homofóbico, enfim, é tudo. Mas a questão do negro, eu digo, é o preconceito mais imediato. Você olha, é negro, vem um negro ali. É o preconceito mais imediato, é o racial, porque a pessoa já está mostrando, entendeu? físico, Não né? tem, exatamente. Você Olhou. pode chegar numa loja, querer comprar uma coisa, ter condições de comprar, mas às vezes o lojista não te atende bem porque você é negro. Você pode até estar numa ponte aérea. Tem uma pessoa negra, às vezes, no avião, que todo mundo olha quando aquela pessoa entra. Quem é? Quem será? Entendeu? Existe esse tipo de destaque. E sem contar o fato de que a população negra não está no poder nenhum, nem judiciário, nem executivo e nem legislativo. Nem- É isso? Exato. Deputada, Agora- o que pode falar, pode falar. Agora tem saída para essas coisas. É importante Vamos que falar se aí, diga, porque, né, vamos falar aí dos caminhos e portas a para se abrir. perspectiva, a possibilidade de resolver, e o Brasil tem dado passos importantes. A gente não pode considerar o Brasil o mesmo país de 30 anos atrás. É fato. Né? Então, pessoas como a deputada, o deputado, nós aqui, ativistas do movimento social, podemos continuar na luta, porque ela compensa e ela produz resultados. Na prática, Um Edson, o dos que dá para resultados fazer na prática? Então, só para terminar meu raciocínio, uma das coisas que nós fizemos e que eu acredito que vai mudar o Brasil, é uma revolução silenciosa que está acontecendo, são as reservas de vagas nas universidades, a inclusão de negras e negros nas universidades. Nós estamos num processo de mudança e isso vai, em algum tempo, não muito longo, em médio prazo, ter grandes repercussões na vida social brasileira. Que nós vamos ter negras e negros formados em condição de igualdade, conhecimento, inteligência, para poder se defender e também para poder ajudar a mudar o Brasil. Né? Sobre esse tema aqui, eu acredito que essa casa ela deve ter assim um arsenal de propostas. A gente precisava levantar quais as propostas que tem na área de segurança pública e tentar fazer uma sistematização, algo que aponta, que a gente tem que chegar ali na ponta. Tem que ter um investimento, né, em políticas públicas, a gente precisa diminuir, mitigar, acabar, superar o grau de marginalidade que vive a população pobre, né, aqui de São Paulo. Eu acho que as políticas públicas elas são imprescindíveis, né, as políticas públicas sociais. É imprescindível que a gente diminua a impunidade. A impunidade ela é um incentivo, né, ao crime. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Precisa solucionar casos também, porque, pensa só vocês, vamos fazer aqui um paralelo. Até hoje, tem pessoas recebendo indenização por ter sido perseguida no Estado durante a ditadura militar. O que acontece com essas mães, com essas jovens viúvas de 15, 16 anos, que perde seus companheiros com 2, 3 filhos e vive a vida toda, né? O que acontece com esse pessoal? Então, o Estado tem que indenizar, o Estado é responsável pela vida, né? A quantidade de pessoas que morrem dentro dos cárceres e daí por diante. Então, a gente precisa fazer um levantamento, deputado, a gente precisa, assim, parar de ter boas ideias, sabe, de descobrir a roda.
né? Vamos pegar daquilo que a gente vem construindo aos poucos, juntar tudo e ver a melhor forma da gente atuar. Mas eu tenho absoluta certeza, São Paulo já deu mostra que é possível. Nós conseguimos cotas na USP. Quem imaginava que a USP, né, iria abrir? Iria abrir, mas nós fomos lá, sem parar, né? Sem parar. Nós somos o estado, o primeiro estado a pensar numa intervenção institucional contra o racismo. Em 82, quando nós instituímos o conselho, né? Que até hoje existe, deu várias contribuições, hoje está aí tentando também continuar esse processo. Então, nós temos capacidade, os paulistas e os moradores de São Paulo, que são muito, né, têm capacidade de mudar isso, né? Se o governo, né, se aqui os deputados, a sociedade, mas começa pelas autoridades, assume, a gente consegue avançar, eu tenho absoluta certeza. E vai melhorar a vida de todo mundo, não é só dos mais pobres, não, porque quando você melhora embaixo, melhora em cima também. Essa história de que você ter políticas sociais, você atrapalha o mais rico, não atrapalha, tanto que nesses últimos anos aí, que vem tendo inclusão, os banqueiros não pararam de ganhar, né? Então, eu acho que é possível a gente mudar um pouco dessa lógica, ter um olhar mais humano, né? Mais solidário sobre as pessoas, né? Não quero nem falar em religião, mas ter um sentimento de humanidade, de Deus, né? Na vida da gente, para a gente perceber que não dá para a gente ter esse tipo de Agora, diferenciação. Edson, a gente também não pode deixar de considerar uma coisa que está acontecendo no país, né? Milhões de desempregados. As pessoas desempregadas, elas não têm condição de fazer nada. O que adianta eu dar uma cota para você, tudo bem, mas a pessoa tem que ter livro, a pessoa tem que ter vale transporte, a pessoa tem que ter, sabe, o bom prato, enfim. Tem que ter essas coisas. Sim, porque senão, se você não tiver estrutura, você não consegue nada. Ah, eu dei as cotas, mas paralelamente às cotas, tem outras cotas que precisam ser dadas e discutidas também. Eu entendo dessa forma, porque está muito complicada a vida de todo mundo. Nós conseguimos no município de São Paulo para cotas no serviço público. Nós não tínhamos procuradores. Nós não tínhamos procuradores negros, né? Nós conseguimos agora colocar. Ó, veja só, São Paulo tem 456 anos, 57 anos, né? Após todo esse tempo, mas não volta mais, não retrocede mais. É algo conquistado, é algo que, pelo menos, o nosso trabalho é de não retroceder mais. As cotas das universidades precisa, de fato, de vir acompanhada com suporte. Mas abrir a universidade e manter ela fechada tem uma diferença muito grande. É só que quem foi jovem, acho que o deputado deve ter tido a oportunidade. Primeiro, na sala de aula, um negro, no máximo dois. Eu era o único da minha sala. Aí nos congressos da Uni, você não via preto. Hoje você vai em congresso da Uni, você vê a diversidade do povo brasileiro. Não, eu estudei medicina, no período em que eu estudei medicina, não havia, nos 6 anos pelos quais eu passei, não havia nenhum estudante negro. É verdade. Simples assim. É verdade. Jô, a gente falou aí de cotas, falou de políticas públicas, falou de humanizar esse tema, né? De trazer para esse lado humano. Tem mais alguma coisa que a gente possa colocar aí para agregar, para somar, para mudar esse quadro que a gente tem no país? Acho que é a pergunta-chave, né? O que mais a gente pode fazer? Mas eu concordo, enfim, eu acho que políticas públicas são necessárias, são essenciais para que a gente, de fato, promova a mudança e entender que a gente tem que mexer em instituições que estão estruturadas, como eu já disse, de maneira racista, sexista e de modo patriarcal. Então, a gente tem que olhar para a nossa política de drogas e entender que ela é uma política racista, sexista e colocar isso em debate, colocar isso em discussão, né? O genocídio não é algo que vai ser desmontado por uma lei, não é algo que vai ser desmontado por uma audiência pública. Como a gente colocou aqui, são uma série de coisas que acontecem e a gente tem que ir no cerne de cada uma, né? E entender, sim, que a gente precisa do comprometimento, de todos os poderes, que a gente precisa que essa pauta precisa ser prioritária
e que ela deve ser construída por quem está lá na base, por quem está na periferia. Eu acho que aí o movimento ajuda nisso, né? Então não dá para a gente construir uma política sem ouvir essas mães, não dá para a gente construir uma política sem estar lá na periferia e ver o que padece e como vive de fato uma pessoa que mora na periferia, para a gente desmistificar também, né? E aí eu acho que, infelizmente ou felizmente, eu acho que o movimento negro vem historicamente apresentando reivindicações e soluções pacíficas para terminar com para tentar pautar e dar fim a esse genocídio em curso que a gente vive há muitos anos. Mas o conflito é algo que é necessário para a mudança, né? Eu acho que sem o conflito, e aí eu estou dizendo assim, não estou dizendo o conflito armado, né? Que esse já mata e mata do nosso lado, não né? Violento, não é um conflito, não é isso. Mas o conflito justamente nesse campo das ideias, porque é isso, a gente tem que discutir, né? A gente tem que discutir economia para falar do genocídio, né? A gente tem que discutir que é isso, que os bancos realmente ganharam muito dinheiro num período e que isso acabou acentuando a pobreza de um outro lado. A gente tem que discutir as políticas públicas que foram feitas nos últimos anos, que tiveram resultados muito positivos, mas que muitas delas ainda são muito frágeis para o que a gente precisa, né? A gente está falando aí de 500 anos de absoluto silêncio, então não seriam 12, 13 anos de governo progressista que ajudaria a resolver muitas coisas, como a política de cotas que o Edson colocou, né? A primeira coisa que o Lula fez ao assumir foi sancionar a Lei 10.639, que fala sobre educação, sobre o ensino, né, da cultura e da história africana e afro-brasileira, mas são pequenos passos. Isso foi política de governo. O governo mudou e a gente voltou para onde? Né? A gente precisa de política de Estado, que seja de fato uma política de enfrentamento a essas coisas. E a gente precisa lá de cá resistência. Vocês resistam, né? E continuem falando. Deputada, audiência pública, só para avisar quem está em casa. Vamos lá. Audiência pública aqui para discutir o genocídio aqui da população negra no Brasil, no próximo dia 10 de outubro, a partir das 6h30 da tarde, com essa liderança aqui que a gente tem aqui da deputada Alice Brandão, do deputado Carlos Bezerra. Depois de uma audiência pública, para quem está em casa, deputada, nunca viu falar de audiência pública. O que acontece? Com todas essas ideias, os depoimentos, os casos, o que dá para fazer aqui dentro da casa? Vocês, deputados, pegam e fazem o quê? Não, teremos encaminhamentos, né, Tá. evidentemente, e aí a gente tem que sentar. Eu, então, preciso mesmo sentar com alguém. Viu que eles que estão possa, pressionando de forma, aqui, né? Eles estão né, toda hora colocando vocês na parede técnica, aqui. teórica, porque essa coisa de você colocar justificativa de um projeto de lei não é uma coisa simples assim. Você tem que ter muita base, tem que explicar as especificidades, Constitucionalização, porque nem isso é tudo constitucional. pode, nem tudo passa. Chega na CCJ, não, isso aqui não é inconstitucional. É inconstitucional. Aí você fica, Aí morre o projeto então, ali, não. todo mundo já sabe a minha história, a gente sempre pede, a gente sempre solicita de forma muito tranquila, muito natural, entendeu? E muito transparente, que precisamos ter, sim, instrumentos. Quais são os instrumentos? Pessoas capacitadas que possam chegar e colocar uma justificativa, sabe, ampla, que justifique de forma as nossas reais necessidades. Porque, como você falou, a gente não pode ficar mais na mesmice, porque essa discussão eu acompanho já há muitos anos. Nem sonhava entrar nessa casa, eu já via o movimento negro discutindo coisas. Avançamos? Avançamos. Acho que o grande dado desse encontro é porque tem muita gente reunida. São muitas as entidades que vão sentar e que vão discutir. Então, como eu sou uma pessoa que tem muita fé, eu sou uma pessoa bastante otimista, eu acredito sim que a gente vai ter um resultado positivo. Direitos humanos com educação e cultura juntos, sabe, não pode dar um resultado ruim. Muito pelo contrário, ele será riquíssimo, sabe, e nós vamos ter o prazer de voltar aqui para falar sobre as vitórias, né, as conquistas. Que foi feito. Precisamos falar de conquistas, de vitórias, com certeza. Tem 3 minutinhos finais aqui. A audiência pública, para quem às vezes é um pouco mais distante. Mais leigo, enfim. Não está... Ninguém é obrigado a saber Claro. exatamente qual é a dinâmica disso. Quer dizer, ela é uma oportunidade única para que as pessoas possam fazer sua voz ouvida. Ela é uma oportunidade única de escuta do poder público. Ela é uma oportunidade incrível para se colocar luz num tema, no espaço do parlamento, que às vezes não tem o espaço proporcional à importância, como a gente estava dizendo, mas a gente está falando de um problema sério, real, que tem por trás histórias, histórias de luta, tragédias, enfim, uma série de coisas que aconteceram, profunda desigualdade, racismo, uma série de coisas, quer dizer, que está ali. Esse é o espaço para a gente poder falar disso e chamar a atenção dos deputados, chamar a atenção do poder público, chamar a atenção da mídia. Agora, não apenas isso, a gente tem possibilidades incríveis de avanço.
E eu digo isso porque recentemente, há um ano e meio atrás, a gente fez uma audiência pública, acho que você se lembra, na Comissão de Direitos Humanos, tratando a questão da população em situação de rua. Sim, Naquele sim. período do ano passado, nós tivemos, de março a junho daquele ano, nós tivemos 113 mortes da população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo, né, na gestão anterior que se passou. E isso eu quero frisar. Isso não é uma questão de gestão, isso não é uma questão partidária, isso é uma questão que transpassa todas as fronteiras. Isso é uma questão humana, isso é uma questão política importantíssima, é uma questão que tem que ser abraçada pela sociedade. Nossa, deputado. Toda vez que a gente ideologiza, de nós. toda vez que a gente ideologiza essas questões ou partidariza essas questões, a gente, ao invés de estabelecer pontos de diálogo, o que a gente faz é aumentar os muros que nos separam. Então, o fato é o seguinte, resultado prático do que aconteceu. Trouxemos todo mundo, foi aquela tensão, enfim, o debate, os embates e tal. Mas só que é o seguinte, dali saiu a contribuição para a gente construir um projeto de lei. Um projeto de lei que foi escrito, que foi trabalhado, que passou um ano e meio tramitando aqui nessa casa, em todas as comissões, contribuição de outros deputados, da Defensoria Pública, da sociedade civil, enfim. Finalizamos o processo. Projeto pronto. Foi aprovado, agora tem 10 dias. A deputada Alessi ajudou muito, aliás, a gente na aprovação do projeto que cria as diretrizes de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua em São Paulo. E está aí, está posto, não vamos ter diretrizes. Agora, então resolvemos o problema. Não, peraí. Não, você está começando Demos um passo. tentar Só resolver. que, como bem você ressaltou, é o seguinte, agora a gente tem marco. E daqui a gente não retroage, é daqui para frente. Claro. Né? É momento de avanço, de conquista e, inclusive, também de resistência e preservação daquilo que foi conquistado. Gente, o programa acabou. O programa acabou, passou rápido. A deputada tinha profetizado lá no camarim, falou, o programa passa rápido. 1 hora de programa passou rápido. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Boa sorte. Resistam. Ótima audiência pública aqui. Estaremos acompanhando de perto aqui a TV Alesp. E vamos cobrir, fazer a cobertura, passar aí nos nossos telejornais. Tudo que a gente puder fazer, a porta de casa aqui está sempre aberta para todos vocês. E vamos voltar depois da audiência pública, fazer um outro programa de novo? Para saber o que vai rolar, o que deu, o que não deu, como é que ficou? Combinado? Combinado. Então sim. vamos organizar aí, a Obrigado gente chama pela todo ideia, mundo de pelo novo aqui convite. para voltar esse debate, para não morrer esse debate. Olha que palavra feia que eu usei, não é para morrer, para não esfriar esse debate, tá bom, gente? O programa em discussão fica por aqui. Super obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!